Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo do conversor AD do MCP 430. Na videoaula passada eu prometi que essa seria um pouquinho aborrecida, e vai ser mesmo porque nós vamos olhar nos registradores e tem um monte de bits que controlam um monte de coisas, né? Perfeito, então vamos lá. Vamos mudar aqui para o PowerPoint. Estou chamando esse de assunto 5, registradores do MCP 430. Antes de seguirmos adiante, vamos dar uma pequena lembrada no nosso conversor AD. Então eu lembro que tem aqui o miolinho dele, o núcleo dele, o conversor AD. Ele converte quando uma entrada de controle está em nível baixo, e temos aqui o mostrador retentor, que enquanto está em nível alto amostra, está em nível baixo, retém. Então nós temos o disparo de conversão que é responsável por gerar esse sinal. Nível alto, esse cara amostra, o conversor AD está parado. Nível baixo, ele entra em hold, fica parado, congela o último valor de tensão e o conversor AD converte. Muito bem. O conversor AD tem um multiplexador analógico com 16 canais. Tem a geração do relógio para a máquina de estados do conversor AD, já que o conversor AD é uma máquina de estados digital. Temos também a parte de referências de tensão e aonde guarda o resultado da conversão. Então temos 1, 2, 3, 4, 5 entidades muito importantes além do próprio conversor. Vou reapresentar transparências que nós já vimos, só para lembrar mais ou menos os bits de controle. Então está aqui o conversor AD e temos aqui a nossa parte de lógica de entrada. O multiplex analógico controlado pelo tal de INT. E aqui referências, não sei mais do que, e um monte de sinais de controle. Então essa é a nossa entrada analógica. Aqui é a parte de geração de relógio para a máquina de estados do conversor AD. Então nós podemos tomar como base a clock, a miclock, a semiclock, dividir ou não, fazer um outro divisor, etc. E vai dar a cadência de funcionamento da nossa máquina de estados. E também é usada pelo sample time. Estão vendo os sinais de controle aqui? Muito bem. Além disso, nós temos o responsável por gerar o SAMPCOM, a unidade de amostra e converte. Então a amostra pode ser inicializada por software ADC12SC Start Conversion, por timers, controlada por esse SHS. Esse ENC Enable Converter, quando está em 0 não passa nada, então ele não converte, fica quietinho. E o próprio sinal SHI que chega aqui, ele pode ser usado para gerar o SAMPCOM, ou podemos usar um temporizador de amostragem para ele gerar o SAMPCOM, mais um monte de registradores de controle. Estão vendo isso daqui? Muito bem. Os registradores que nós vamos ver mais para frente só terão sentido se vocês ficarem olhando essas figuras, razão pela qual eu as concentrei aqui. Continuando ainda, temos aqui agora a salada grande, que é a geração de tensões de referência. Referência negativa é bem simplesinha, referência positiva externa, pode ser o ABCC, a externa, eu me adiantei um pouquinho, ou então a referência interna. E mais um bando de bits de controle. Eu vou mostrar onde é que está cada um deles. É claro, não vou sair batendo um a um não, porque fica muito aborrecido. E para terminar, a unidade que recebe, a unidade de memória que recebe o resultado das conversões. Então temos 16 posições de memória, desde a main 0 até a main 15, e um controle para cada posição de memória. O controle 0 para a memória 0, o controle 1 para a memória 1, até o controle 15 para a memória 15. E eu indico o Start Address, ou seja, o endereço de onde eu vou começar a preencher nessa memória. E consec são os modos de conversão. Estão lembrados? São 4 modos. Modo simples, sequência de canais, simples com repetição, sequência de canais com repetição. Perfeito? Muito bem. Antes de eu poder entrar no registrador, também eu vou precisar falar um pouquinho de interrupções. São 18 interrupções que tem disponíveis para o conversor AD. 16 delas estão aqui, IFG0, 1, 2, 3, 4, até 15. Cada um desses flags IFG vai para 1 quando a sua respectiva memória é escrita. Por exemplo, a DC12 FD0 vai a 1 quando o conversor AD escreve na main 0. Quando ele escreve na main 5, quem vai para 1 é o ADC12 FG5. Eu posso habilitar as interrupções por esses IFG. Desculpe, eu me adiantei um pouquinho. Esse IFG é zerado quando eu leio a posição de memória. Ele pode ser zerado pelo software também, mas automático. Então, na interrupção, não apaga o IFG. A leitura do registrador vetor de interrupção também não apaga. Esse IFG só é apagado quando eu leio a memória onde
ficou armazenado o dado. Por exemplo, o FG5 é apagado quando eu leio a DC12 main 5. Perfeito? Além disso, temos outras duas interrupções. Temos a de overflow. Overflow é atropelamento. Quer dizer, o AD vai escrever sobre uma memória que ainda não foi lida. Ou seja, na memória tem um dado, terminou uma conversão e vou escrever em cima dele. Em suma, vou perder uma conversão. No fundo, é isso que está alertando para o usuário. E temos ainda o TOVE, é o Timer Overflow. Reparem que tem um Tzinho aqui, né? Então, é um overflow temporal. É muito simples. Eu mando iniciar uma conversão antes da anterior terminar. Ele inicia, mas sinaliza aqui, ó, você bagunçou, você fez bagunça aí com uma conversão que estava acontecendo. Perfeito? Então, vamos agora diminuir a ansiedade e começarmos a entrar nos registradores. Vou passar aqui de forma rápida, só faz sentido se vocês olharem com atenção e acompanhando naquelas figurinhas. Porém, o aprendizado final só será dado quando nós começarmos a fazer uns pequenos programas. Então vamos lá. O controle 0, então a DC12 controle 0. Ele é um registrador de 16 bits. Estão vendo aqui 16 bits. Os bits de 12 até 15 controlam o temporizador de amostragem para os canais de 8 a 15 e o 0, os bits de 8 a 11, né? Esse SHT0 controla para os canais de 0 a 7. Então, lembrando daquela temporização onde você usa com SHI só para dispará-lo, e ele que garante a temporização que você programou. Muito bem. Então, você pode programar aqui ou aqui. Na videoaula falamos direitinho sobre isso. Agora eu vou caminhar da direita para a esquerda. A DC12SC é esse disparo de conversão por software, né? Você põe esse bit em 1, dispara a conversão. O NC é a habilitação no conversor AD. Se está em 0, o conversor AD não faz nada, não pode converter. Se põe em 1, aí ele pode começar a converter. Olha aqui, ó, a habilitação por interrupção de atropelamento no tempo. Se eu colocar em 1, se acontecer atropelamento no tempo, ele me interrompe. A habilitação da interrupção por atropelamento, no caso, atropelamento na memória, né? Eu escrevi numa memória sem ler o resultado dela. Esse aqui é importante, eu tenho que pôr em 1 para que o AD funcione. Se eu puser em 0, o AD não funciona, também consome um pouco de energia nesse caso. Aqui é para ligar a referência interna do conversor AD. Aqui eu seleciono 1,5 volt, 2,5 volt. E esse MSC é o que habilita múltiplas conversões. Isso aqui eu vou pedir para vocês lerem no texto, mas de forma bem rápida. Quando eu habilito o MSC, assim que termina uma conversão, a seguinte é iniciada. Perfeito? Então, terminou uma conversão, começa a seguinte. Terminou essa, começa a outra, assim vai. Então, múltiplas conversões sequenciais. É chamado de múltipla amostra e converte. Aí tem uns detalhezinhos lá, eu vou pedir para vocês lerem no texto. Provavelmente a gente não vai usar, mas no nosso texto de referência tem lá a explicação direitinho sobre isso. Então, já vimos controle 0. Controle 1, está aqui um pouquinho mais simples. Também 16 bits. Olha aqui, os bits de 12 a 15 tem o endereço say start address. O endereço da posição de memória a ser usado para a conversão. O endereço de partida, o primeiro endereço a ser usado, perfeito? Bom, vamos caminhar da direita para a esquerda, né? Eu estava ansioso, eu mostrei isso aqui logo. Mas vamos lá, ocupado. Então, se está convertendo, esse bit está em 1, se não está convertendo, está em 0. Consec, aqui eu escolho como é que eu quero que o meu conversor AD trabalhe. Então, um canal, sequência de canais, um canal repetido, sequência de canais repetida. Lembrando que repetido simplesmente é o seguinte, o AD não é desabilitado quando termina a sequência que foi programada. Aqui, a seleção do clock para a máquina de estados do AD. Então eu posso tomar como referência o A-clock, o M-clock, o semi-clock. Isso aqui a gente vai falar mais para frente, quando falarmos da unidade geradora de relógio. Esse sinal daqui, esse clock, pode passar por uma série de divisores aqui. Tem mais um outro no controle 2. Aqui o sinal de disparo pode ser invertido ou não. Aqui se eu vou usar o SAMP-COM ou não, ou seja, o temporizador de amostragem. Exatamente, direto ou usar o temporizador de amostragem. Aqui é a fonte de disparo do conversor. Quem vai disparar o conversor? Se eu puser 0, eu vou disparar por software, usando aquele bit que nós já vimos, a DC12SC. Ou for 1, quem vai disparar é o comparador 1 do timer A0, ou o comparador 0 do timer B0, ou o comparador 1. Perfeito? E aqui já falei. Muito aborrecido? Vamos olhar o controle 2. O controle 2 está aqui. Esse aqui é o buffer do gerador de referência de tensão.
Ele pode estar sempre ligado ou pode ser ligado somente quando inicia uma conversão. Aí depende da sua intenção, pode deixar ele nesse modo porque aí economiza energia. Aqui é a possibilidade de eu jogar para um pin da CPU a minha referência interna de tensão. Aí eu posso externamente desacoplar essa referência interna. Aqui é o driver do buffer, desse buffer aqui. Tenho dois drivers, um mais simplesinho que funciona até 50 kmh por segundo, outro um pouquinho mais caro, consome mais energia, que chega até 200. Esse aqui é o formato, se eu quero alinhado pela direita ou alinhado pela esquerda em complemento a 2, a resolução 8 bits, 10 ou 12 bits. Aqui sensor de temperatura, posso desligá-lo para economizar energia. E aqui um divisor extra para a geração do ADC12 Clock, para a geração do relógio da máquina de estados do AD. Muita coisa? Então, olhando isso aqui, só faz sentido se vocês acompanharem por aquelas figuras que eu mostrei. Muito bem, continuando, falta pouco. ADC12 Main são 16 registradores, memórias, né? Que recebem o resultado da conversão. Pode receber então alinhado pela direita ou alinhado pela esquerda em complemento a 2. Temos para cada memória um controle específico. Então, para cada memória você pode dizer qual entrada vai ser convertida das 16 possíveis, quais serão as referências de tensão e se ela é a última de uma sequência ou não. E aqui a habilitação das 16 interrupções. Quando o conversor AD escreve numa posição de memória, o IFG correspondente vai para 1. Se o IE estiver em 1, essa interrupção vai acontecer. Perfeito? Então por aqui você habilita e aqui são as flags que vão a 1 cada vez que se escreve em cada posição de memória. Lembrando, quando você lê a posição de memória, a flag correspondente é apagada. E para terminar, temos aqui o registrador vetor de interrupção. Então nós já sabemos como é que ele funciona, ele é completamente análogo às demais. Mas se ele retornar 0 porque não tem interrupção pendente, retornar 2 atropelamento de memória, retornar 4 atropelamento no tempo, 6 é porque foi escrito na memória 0, 8 porque foi escrito na memória 1, e assim vai até 24, que é quando se escreve na memória 15. Perfeito? E com isso, de forma um pouquinho rápida e atabalhoada, conseguimos estudar ou varrer os registradores do nosso MCP430. Novamente, eu afirmo a vocês, o que vimos aqui só tem sentido quando começarmos a praticar. Garanto que muito pouco ficou na memória, mas vocês podem vir nesses slides, nessa videoaula e consultar para que a gente usa cada uma dessas coisas. A documentação que está disponível tem muita informação sobre isso e tem muitas mais explicações. Na próxima videoaula já vamos começar a escrever o nosso primeiro programinha de conversão usando o AD do MCP430. Agradeço então a atenção de vocês.